Nesse segundo papo de carnavalesco com Wagner Gonçalves, vamos desvendar os segredos do cérebro desse artista. Como é que se cria um enredo? Como é o processo de pesquisa? Vamos descobrir agora. Como é que você chega a um tema? Como é que você desenvolve a pesquisa histórica dele? Na verdade, eu tenho diversos enredos na cabeça e quando me vem o tema... Como é que cabe tudo aí? O cabelo ajuda a ficar cada um enredo nesses pontinhos aqui. Eu tenho diversas ideias, assim, embrionárias, e à medida que você recebe o enredo, você começa a pesquisar. Na verdade, assim, eu não levo muito para o caminho histórico, assim. Eu levo para o caminho da literatura mesmo. Assim, e aí é onde que entra essa viagem, que a olho nu parece que é uma viagem, mas isso está tudo muito contextualizado. A licença poética, as analogias criadas, metáforas que eu vou construindo ao longo desse desenvolvimento, que as pessoas pensam até assim, o Wagner, já ouvi isso, assim, é muito onírico, então os enredos deles estão fragmentados. Não estão, assim, na verdade, o meu primeiro momento é construir essa história e ela ter uma linearidade, uma coerência para o julgamento. Eu não trabalho em função assim, eu vou mostrar isso e que se dane a escola e a minha vaidade vai prevalecer sobre isso. Eu entro para um projeto para ganhar, sempre, em qualquer circunstância, assim, porque é um compromisso que a gente tem com o dirigente, com a minha profissão, com a comunidade. Então, eu entro sempre para ganhar. Então, o meu primeiro momento é construir uma linha que vem norteando aquilo e que aquilo seja coerente, pelo menos na minha insanidade. Né? Aquela coerência na minha insanidade. Eu gosto de coisas diferentes, assim, então, assim, se eu recebo um tema ou se eu vou desenvolver um tema, eu procuro buscar qual o caminho que vai ser o mais diferenciado, o mais criativo, o mais inusitado. Isso é o que eu acredito. Eu acredito muito no que eu faço, da forma que eu faço. Ao longo da minha trajetória, assim, eu tenho acertado, tenho errado, e eu estou atento a esse tipo de mudanças, de circunstâncias, mas assim, eu sempre entro para ganhar no projeto. Assim, eu não entro, e só que é uma disputa. Você tem 12 escolas, no caso da Série A, 19, então nem todo mundo vai ganhar, né? E já ganhei e já perdi, mas assim, eu sempre entro para ganhar. Assim, eu gosto de ganhar, eu saio de casa para ganhar. Como é que você pensa assim? Uma vez uma pessoa me disse assim, tudo dá enredo. Qualquer coisa que você pensar, com uma boa pesquisa, dá enredo. Como é que você chega à conclusão de que aquele tema vai dar um bom enredo? Com a palavra liberdade. Você recebe um tema, eu acho realmente que tudo dá enredo. De acordo com o que você... Mas tem que ser feito por um carnavalesco. Isso é bem importante frisar também. Assim, é um dom, é uma coisa que eu digo. Assim, é como se fosse... Eu mesmo recebo alguns amigos em casa e queria ter o dom de cozinhar, que eu acho uma coisa fabulosa. Eu estou com os ingredientes todos em casa, mas eu não sei fazer uma boa comida. Então é um dom, você começa a receber aquelas imagens, você monta esse catálogo visual e vê o que pode chamar a atenção nesse enredo. Então, não existe enredo ruim, existe mau desenvolvimento. Eu acho que tudo dá enredo, eu acho que tudo tem esse viés histórico, cultural, que é relevante, que a gente tem que estar sempre destacando, que tem que levar isso para a comunidade. Eu sou de uma geração que eu me apaixonei por carnaval através dos enredos. Os enredos me ensinavam, eu fazia a prova e não sabia muito daquele detalhe, e cantava o samba na cabeça, e o samba vinha me contando aquela história. Não era uma época da internet, então, através do enredo, eu ia buscar, pesquisar. Eu acho que você também já deve ter passado por isso também. Não, eu estou lembrando de um trecho de uma entrevista da Martinalha, que uma vez falou que ganhou 10 numa prova de história, por conta de um enredo. Eu também me inspirava muito nos enredos, assim, aprendi muito com os enredos, e me acho na obrigação de ensinar muito com o enredo. Então, eu não quero passar na avenida com uma pesquisa rasa ou com algo tão vulnerável, tão frágil, porque isso vai ficar para a eternidade, né? Assim, é a história do carnaval, a história da maior festa popular do mundo, não só do nosso país. Então, eu acho que eu tenho esse compromisso como artista de levar boas histórias bem pesquisadas, histórias verdadeiras e com criatividade. E o que você acha de enredos patrocinados? Eu adoro. Eu acho que é um caminho... O carnaval é muito difícil. Eu acho que é um caminho, um desafio.
Eu acho que o carnaval não está sabendo lidar com esse tipo de coisa. Acho que por vários fatores, assim, pela mudança da linguagem do carnaval. A gente tem um grupo de saudosistas que fica achando que isso vai acabar com o carnaval. O carnaval não vai acabar, o carnaval se transforma. E o patrocínio tem chegado para ajudar nessa transformação. A gente que vivencia o carnaval, você que está sempre no barracão, você sabe da dificuldade. Hoje é muito caro a mão de obra de carnaval, é uma mão de obra específica. Assim, muita gente foi se perdendo, foi migrando para as outras áreas, então tornou uma mão de obra cara. E o patrocínio eu acho que é a grande solução. Mas o que eu sempre digo com meus dirigentes, assim, é fundamental esse enredo não ter uma cara panfletária. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou discutindo um caminho histórico, cultural, interessante daquela história. E tudo tem uma história. Eu fui campeão no Grupo A pela Belfort Roxo com Corumbá, que a princípio todo mundo achava, mas Corumbá, Pantanal. Não, a gente pegou lá, trouxe Macunaíma, justificou porque a cidade era uma cidade brasileira, que ela faz fronteira com Bolívia. Então aquilo foi um grande desafio, assim, eu cresci muito, eu aprendi muito com aquele trabalho. A comunidade gostou daquele trabalho e a escola foi campeã. E o patrocínio não foi, a gente não teve dinheiro da prefeitura, a gente teve parcerias, né, do empresariado de Corumbá. E esse patrocínio indireto foi fundamental para a gente montar aquela escola suntuosa, grandiosa, bonita, que era o anseio da comunidade. Aliás, um enredo belíssimo, né? Uma apresentação muito bonita. Vamos falar. Você começou com o João 30, trabalhou com outros carnavalescos, trabalhou com Paulo Barros, que tem uma estética totalmente diferente da do João e também da sua. O que você herdou, o que você guardou para você de cada um deles? O João, como eu falei, assim, me ensinou indiretamente, porque ele não sentou comigo e conversou, essa coisa de ser averso à glamorização, a focar no trabalho. O João era um artista de carreira, um artista muito visceral. Tudo no João que você acha que é loucura, não era, tinha um porquê. Ele era muito antenado com o circuito de arte no mundo. O Paulo também é um ser humano fantástico, assim, ele tem esse jeito sisudo, então armado, quem não conhece, pensa, mas assim, foi uma convivência muito amistosa, muito respeitosa. A gente se respeitou mutuamente e plasticamente, então isso fluiu muito bem. Foi uma pessoa que me estendeu a mão, no sentido, né, ele estava lá no Olimpo, eu estava vindo por aqueles carnavais da Série A, ele me estendeu a mão e a nossa conversa foi assim, desses novos que estão aí, o seu trabalho é o que mais me agrada. Isso ele falou assim, com toda humildade e assim, a gente conviveu sem, né, teve aquele primeiro impacto, o Paulo Barros que estava na crista da onda, mas depois foi uma relação de respeito, mútuo, assim, então foi um aprendizado também que a gente tem que seguir acreditando, fazendo o que a gente faz, assim. Eu mesmo, né, a direção da escola poderia ter optado em seguir o estilo do Paulo Barros, que era um carnavalesco mais divulgado, o trabalho que dava mais segurança para a direção da escola. Nesse projeto da Aquaticopos, eu acho que era 70% o meu estilo e 30% do dele. E assim, não teve vaidade, ele não ficou, Wagner, eu quero que o meu estilo prevaleça. Ele entendeu minha proposta, entendeu minha linguagem e falou assim, eu acho ótimo, vai por aí mesmo. E assim, vamos usar isso nesse momento. Foi muito bacana, muito respeitoso. Eu tive essa experiência agora também com Laíla na Inocente, nesse ano agora também, que é um dos nomes consagrados aí da festa, foi muito respeitoso. Laíla avesso a esse rosto fechado dele, assim, foi muito carinhoso, muito respeitoso, respeitou o meu projeto, entendeu? Então eu tenho essa felicidade, assim, dos nomes consagrados me estenderem a mão e respeitarem e me olharem com respeito, assim. Já tive outros carnavalescos também consagrados, e assim, colegas de trabalho agora, que olham para o meu trabalho com muito respeito. Isso me dá muito, eu fico muito lisonjeado, assim, sinceramente eu fico muito lisonjeado, porque às vezes eu tenho de idade, que a gente tem de carreira, e eles olharem para o seu trabalho com respeito, com admiração, isso me deixa com muito orgulho, assim, e na certeza de que eu estou no caminho certo. Vamos destacar agora alguns momentos importantes para você. Imagens. Quando a gente fala de Wagner Gonçalves, o que você gostaria que você fosse lembrado pelo trabalho tal, pelo carro tal? Eu não gostaria de ser lembrado só por esse, mas assim, eu reconheço que foi muito emblemático no Carnaval de Corumbá
a figura do tatu da comissão de frente. Assim, acho que eu montei junto com o Patrick Carvalho, que era da comissão, falei, Patrick, eu estou com essa ideia do tatu há uns 3 anos, esse tatu vai sair esse ano e cabe na história do enredo. Então nós ensaiamos exaustivamente, ele também é um grande artista, e eu esperava que fosse um grande impacto, mas ele reverberou, assim, foi um impacto muito maior, então aquela imagem, e isso volta, né? Todo mundo, nossa, você vai fazer uma comissão de frente tão impactante quanto aquela. Cada projeto é um projeto, aquilo ficou lá. Eu tenho que seguir a direção da escola, o enredo, mas é uma coisa que eu reconheço que ficou muito emblemático. Eu gosto muito daquele carnaval. Eu, particularmente, gosto muito de ter feito a Coreia, né? Infelizmente, a escola não ficou no grupo especial, que era o objetivo da Belfor Roxo, mas eu acho um carnaval diferenciado, eu acho um carnaval leve, eu acho um carnaval colorido, eu acho um caminho. Nós tínhamos uma estética do Oriente para mostrar, isso já foi mostrado para o Japão, eu criei um outro caminho. A gente teve alguns fragmentos, alguns tropeços no meio do processo, mas eu particularmente gosto de ter feito aquele projeto. E um projeto que você gostaria de ter feito, você viu na avenida por algum colega, e, nossa, eu gostaria de ter feito esse trabalho, por que eu não pensei nisso? São vários, assim, né? A gente tem os clássicos, os Ratos e Urubus, e o próprio Tupinicópolis, são artistas que me influenciaram, o próprio Dono da Terra, que era do grupo de acesso do Oswaldo Jardim. A gente tem vários trabalhos que você olha e, como se diz popularmente, é de tirar o chapéu, e você tem que reconhecer que o seu colega de trabalho estava muito inspirado e que ele merece os aplausos. Acho que fica por esse aí. Também tem os Ciganos do Max, acho que também que aquilo é deslumbrante. É um trabalho também desses mais atuais em relação a esses outros, que também eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim. Os Ciganos, assim. Eu acho que vai por aí, assim. Alguns trabalhos da Rosa, acho que sobretudo um que não foi muito badalado, mas o do Tupi, o Ronaldo Tupi, né, do Campos, eu gosto muito daquilo, assim. É uma linguagem, é uma estética que também é bacana. Os do Renato, acho que são vários, assim. Acho que tem vários profissionais e artistas aí que a gente sabe que a gente tem que... Hoje são nossos concorrentes, infelizmente esse é o jogo, mas a gente tem que respeitar, e foram momentos de grandes inspirações na Avenida, que isso vai ficar na história aí, e não tem como isso ficar no nosso imaginário também, com essa sensação, assim, pô, eu gostaria de eu ter feito isso. Assim. Algum trauma, uma alegoria, alguma coisa que não deu certo? Não chega a ser trauma, que foi um grande aprendizado, mas uma passagem negativa na minha história foi Acadêmicos do Cubango 2008, era um dos melhores projetos que eu tinha, nesse aspecto que eu falei com você, era um trabalho extremamente conceitual, mas um trabalho conceitual você corre mais risco, você não pode ir com aquilo meia boca para a avenida, né? Tem que ter inteiro, porque você corre risco. E assim, eu não entendi que a escola não tinha estrutura para botar aquele carnaval na avenida, foi fragmentado, eu vinha de um trabalho muito bom no anterior, então tinha uma fama muito grande da imprensa em relação ao meu trabalho, e aquele trabalho não foi bem sucedido por vários fatores, mas foi um grande aprendizado, assim, foi uma história negativa, mas que surgiu um dado positivo na minha visão, na minha maneira de olhar, de produzir um carnaval, de você saber entrar numa escola, entender, estudar essa circunstância antes mesmo de impor o seu estilo. Isso foi um grande aprendizado e foi fundamental isso ter começado, ter acontecido comigo lá no início de carreira. E teve um dado importante, assim, a imprensa foi muito respeitosa comigo, assim, porque eu reconheci que não foi um grande trabalho. E a imprensa abriu o jornal, né? A internet não tinha tanta força, foi muito respeitosa, eles lamentando junto que era um desperdício de uma bela ideia e dividir isso com a falta de estrutura da escola. E é importante destacar também que a escola se esforçou para fazer aquele carnaval. Foi incompatibilidade, ela não tinha estrutura mesmo, são processos, né? Essa questão de estrutura requer anos, e assim, hoje você já vê uma Cubango muito mais estruturada, acho que até em função do que aquilo aconteceu, daquele tropeço. E eu também, hoje, eu já entro em uma escola, entendo a estrutura antes de criar alguma coisa, né? Então, acho que foi válido. Acho que todos os grandes assim tiveram esses tropeços nesse sentido. O João falava comigo que ele, com Alice no País das Maravilhas, no Brasil das Maravilhas, que era um grande carnaval que não aconteceu. Assim. E onírica, no sonho dele, era um grande carnaval que ele havia projetado e aquilo não funcionou na Avenida como ele
almejou. Então a gente não tem essa resposta. A gente sonha, acredita, mas você não tem a resposta de como aquele carnaval vai se dar na avenida. É uma coisa muito louca.